Good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. Hope everybody's fine at home. Espero que todos estejam bem aí em casa. My name is João and welcome to another English class. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. With me today, Antônia. Antônia, would you like to say hi? Hi, everybody. Olá, pessoal. Good afternoon, boa noite. Não, good afternoon, good evening. Falta só um pouquinho para chegar lá. Ainda estamos no good afternoon. Daqui 15 minutos a gente vira good evening. Ok, Antônia, thank you. Antônia will be helping me today. Antônia vai estar me ajudando hoje no chat. Tudo que vocês mandarem aí, ela vai passar para mim e a gente vai interagir nesta aula, ok? Então, como sempre no início da aula eu acabo falando um pouco daquilo que a gente teve na aula passada, da participação de vocês, e realmente quero agradecer bastante gente agora com essa diferença aí no chat, né, Antônia? A gente também está se adaptando aqui, mas a gente teve a Joyce, da professora Rosângela, o aluno Caio, da professora Rosângela também, a Maria Laura, da Pro Patrícia, Isabelle Vitória, da Pro Adriana. Aliás, a Isabelle mandou uma sentença lá que daqui a pouco a gente vai ver aqui no quadro. A Ana Júlia, da Pro Adriana Rodrigues, o Gabriel Cauã, da Pro Marília, a Luíse, da Pro Elisângela, lá da PEI, Maria das Dores. Então, bastante gente participando, né, Antônia? Isso, a professora Eurica perguntou do Ed, é que nós dividimos a aula a cada 15 dias, cada né? Cada 15 dias a gente vai trocando Só aqui, que né? o Ed ganhou, o João ganhou uns 3 semanas de folga, né, João? Isso, a gente teve 3 semanas que a gente não teve essa aula, hein? Então, por isso que o povo está estranhando. Agora a gente voltou com a corda toda. Voltou ao normal. Isso. Queria pedir desculpa para a professora Josélia, que a aula passada eu só li metade do nome, acabei falando José. Desculpa, professora Josélia. Okay? E o aluno Gabriel, lá da professora Maria Aparecida. Bastante gente participando, agradecemos bastante. A aluna Juliana, da Pro Leandra dos Santos, lá da PEI Adelino Bernardi, de Jales, lá de Jales. Olha só, pessoal de Jales participando também aqui. Então, eu falei para vocês da sentença da Isabelle, ela está aqui para a gente, olha. A aula passada nós falamos um pouquinho sobre social media e eu perguntei quais seriam um dos problemas aí que social media poderia causar. E a Isabelle mandou essa resposta bem legal aqui para a gente e ela falou assim: can cause various disorders and mainly addiction. Pode causar muitas desordens e principalmente um vício. Something that is too complicated and many do not believe. Então, algo que é muito complicado e many, esse many aqui ele está bem legal porque a Isabelle já omitiu a palavra people. Many people do not believe. Muitas pessoas não acreditam que é possível de causar esse vício, né? Essa addiction aqui. A única coisa que ficou faltando nessa frase, né, Antônia, foi um início aqui com o pronomezinho it. It can cause, né? A gente está usando o it aqui no lugar do social media. Tudo bem? Bem legal a frase dela, né? Muito legal e foi realmente retratando aquilo que nós vimos na aula passada. Então, Isabelle, thank you, né? Muito obrigado aí pela participação. Então, falamos aqui do chat, colocamos aqui a sentença da Isabelle. Vamos falar um pouquinho agora do recado que a gente tem para todos os alunos aí do ensino médio e também dos anos finais do CEL, né? O que é o CEL? É o Centro de Estudo de Línguas, né? Na tela vai aparecer também para vocês aí o GC com o endereço que vocês podem acessar. Acessando esse endereço que está aí na tela, vocês vão encontrar uma listagem com todas as unidades do CEL e essa listagem está lá por cidades e também pela diretoria, né, que você pode encontrar o que está mais pertinho aí de você, né, Antônia? Isso, aí cada região tem a língua, né, de acordo com o que a comunidade solicitou. Legal. Aí o pessoal procura e vê o que quer, né, se quer inglês, francês, espanhol, alemão, né, a gente tem japonês, mandarim, ok? Então, lembrando que todos podem fazer todas as línguas e inglês e mandarim é só o povo do ensino médio, tá? Então, se você está no ensino médio, você consegue fazer inglês e mandarim, ok? Quem está nos anos finais consegue fazer todas as outras línguas que a gente já falou, inclusive o povo do ensino médio. Isso. Né? Mas verifica lá na unidade próxima a você, porque daí você consegue saber exatamente qual idioma que eles estão oferecendo lá. E ver se encaixa, né? Começar 2021, vamos ver se a gente consegue aprender um idioma novo
Lembrando, o idioma sempre abre os horizontes e abre todas as portas que vocês possam imaginar. Quando a gente consegue falar uma outra língua, a gente consegue se relacionar muito melhor com o mundo e com qualquer outra pessoa. Agora eu vou filosofar. Vai lá. Aprender uma língua, abrir uma janela para o mundo. Ó, tá vendo? Eu falo isso isso para os mesmo. meus alunos. E é verdade, quando realmente a gente aprende uma língua, a gente consegue fazer, né, todos os textos que a gente tem, principalmente em língua inglesa, a gente sabe que é uma língua que domina aí, então, se você conseguir ler o material original, por que não, né? Então, se esforça um pouquinho e vamos atrás aí de um idioma novo para o próximo ano. Né, Antônia? Isso mesmo, vida nova, momento Isso, novo. momento novo, vamos esperar língua que tudo dê certo. Língua nova, isso mesmo. Então, vamos ver aqui o que a gente viu na aula passada com mais detalhes e daí a gente começa a nossa aula de hoje. Então, last class, we recognize different kinds of web pages. Na última aula, reconhecemos diferentes tipos de páginas da web. Exato. Talked about social media, apps and websites. Falamos sobre aplicativos e sites da mídia social. Expressed opinion about infographic numbers on social media addiction. Expressar opinião sobre números de infográficos sobre dependência de mídia social. Exato. Então, na aula passada a gente focou bastante nisso aí, né? Por isso que a gente teve essa resposta da Isabelle, que foi muito legal. E a gente trabalhou aí com vídeo, com infográfico. Então, nós percebemos aí os números que apareceram lá e também expressamos a nossa opinião, qual o número lá que mais chocou, que impressionou, né? Foi o que a gente viu aí a aula passada. Para a nossa aula de hoje, lembrando que a gente está trabalhando aí com as habilidades agora de revisão, né? Do primeiro, segundo e terceiro bimestre. Então, a gente vai precisar do Your Notebook. Seu caderno. And a pen or a pencil. Um lápis ou uma caneta. Perfeito. Então, o caderno do aluno nós não vamos usar nesse momento, porque a gente vai revisar aí todas essas habilidades que trabalhamos durante o primeiro, segundo e terceiro bimestres. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, Antônia, você consegue ler pra gente? Sim. Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. Revisão do primeiro bimestre. Isso. Então, lá no primeiro bimestre a gente trabalhou essa habilidade e a gente vai rever com outro tipo de situação. E a situação de hoje vai ser uma job interview. Que eu achei bem legal, né, João? Não serve só para inglês, mas também para o aluno se ver, né? Em situações que ele está no mercado de trabalho e que ele não cometa algumas gáfias aí, né? Exato. A gente está aqui falando dos alunos da terceira série, né, do ensino médio, que estão realmente entrando aí, batendo na porta do mercado de trabalho. Então, por que não falar desse assunto? É lógico que a gente vai puxar para o inglês, mas tudo que for falado aqui por inglês vale como dica também para a nossa língua, né? Nem sempre você vai começar com uma entrevista de emprego em inglês, mas todas as dicas que valem para entrevista de emprego em inglês valem também para a nossa língua, para o português, né? Então, vamos começar aqui falando um pouquinho qual o objetivo e o conteúdo dessa aula, né? Então, Antônia, me ajuda aqui? Claro. By the end of this class, students will be able to... Ao final desta aula, os alunos serão capazes de... Talk about questions and answers during a job interview. Falar sobre perguntas e respostas durante uma entrevista de emprego. Understand a video about a job interview. Entender um vídeo sobre uma entrevista de emprego. Identify the uses of verb tenses in different situations. Identificar os usos dos tempos verbais em diferentes situações. Perfeito. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre isso aí e até o final eu espero que a gente consiga identificar esses tempos verbais, conseguir entender esse vídeo que é importante, falar sobre essas perguntas e respostas durante uma job interview. Okay? Então, vamos passar para a primeira interação de hoje, Antônia? Sure, com certeza. É uma pergunta muito simples e eu vou dar para vocês no chat, só aí um minutinho para vocês responderem se sim ou se não. Então, a pergunta que vocês vão responder é essa. Have you ever been to a job interview? Você já foi a uma entrevista de emprego? Ok? Então, mandem lá para a gente no chat se sim ou se não. Daqui a pouco a gente vai pensar um pouquinho sobre como foi essa job interview, tá? Então, 1 minute, 1 minuto lá no chat. Have fun, se divirtam.
Ok, and we are back. Estamos de volta agora, Antônia. 1 minuto já se passou. Conseguimos aí alguma interação? Sim, o aluno Carlos Celso respondeu Yes, I have. Temos short answers, né? Respostas curtas e respostas completas aqui, viu, João? Legal. O que tem aí de completinha? Vamos ver. A professora Denise, yes, I have. It was difficult when the interviewer started to speak in Portuguese and suddenly changed to English. Ok, então ela falou que já esteve, que foi muito difícil quando o entrevistador mudou aí do português para o inglês, não é isso? Okay. A professora Ana Cristina, yes, I have already been to a job interview. Sim, eu já estive em uma job interview, numa entrevista de emprego. Isso. Alguém respondeu com ever been aqui, mas eu não achei quem foi. Ok. Mas tudo bem, deu para... sim. A professora Cláudia, I have ever been in a job interview. I have ever been na job interview. Ok, vamos falar um pouquinho sobre esse ever, ok? Vou colocar aqui para vocês na tela as respostas possíveis aí do que poderia ter acontecido. Uma respostinha curta, que é aquela que a gente já conhece, né? Com esse tempo verbal aí. Yes, I have. Sim, okay? Eu já. And a long answer, uma resposta um pouco mais completa. Yes, I've already been to a job interview. Sim, eu já fui a uma entrevista de emprego. E aí a gente vai falar sobre essa resposta que veio com o ever, E também né, ali, Antônia? né, João, o aluno não pode responder sim, eu tenho, né? Tem que ver o contexto para traduzir. Exatamente, na hora de traduzir não vai ser sim, eu tenho, mas usando o verbo que foi usado lá na pergunta, né? Você já esteve? Sim, eu já estive, tudo bem? Então, quando a gente tem aí uma resposta assim, yes, I've ever been, então, esse ever normalmente é usado na pergunta, né, Antônia? Isso. Então, have you ever? Posso usar esse ever na pergunta. Se eu quiser falar uma resposta com yes, aí vai acontecer o que está na tela aí para vocês. Yes, I've already been. Eu já estive. Então, esse already a gente usa para respostas afirmativas longas. Tudo bem? Uma resposta curtinha negativa, no, I haven't. Não, eu não. E usando o nosso yet, que nós conhecemos lá de algum tempo atrás, no, I haven't been to a job interview yet. Não, eu ainda não fui a uma entrevista de emprego. Perfeito. Então, é isso que a gente tem aqui de respostas possíveis, porque a pergunta que vocês, have you ever been? Você já esteve? E legal, porque a gente teve vários complementos, né? Teve gente que falou que se sentiu nervoso, não é isso? Porque uma entrevista de emprego realmente nunca é fácil, né? Por isso que é bom a gente se preparar e tentar falar sempre a verdade, né? Tem que tentar falar sobre aquilo que você realmente tem capacidade de. Não vai colocar lá, hein, que você é fluente em inglês, se você ainda não é. Se for a situação que a professora falou, né, fica uma situação um pouco constrangedora. Exatamente. Então, fala exatamente aquilo que você sabe, porque daí a pergunta vai ser com relação àquilo que você disse que é, né? Porque se falou que é fluente, o cara já vai metralhar o inglês em cima de você lá, e aí não tem jeito, não há certificado que comprove aquilo que você realmente é capaz de fazer. Então, você pode ter um certificado bonito lá pendurado na sua parede. Se você não pratica, ó, 2 anos se passaram, você perde tudo aquilo que você sabia. Tá? Então, toma cuidado com o que você realmente coloca lá no seu currículo, né? Na sua application form. Legal. Então, agora mais uma perguntinha para ver se vocês, que já estiveram aí em uma entrevista de emprego, conseguem se lembrar desta pergunta que eu vou fazer agora. Ó. What are the typical questions at a job interview? Quais são as perguntas típicas de uma entrevista de emprego? Of course, try to send the questions in English. Tentem mandar essas perguntas para a gente em inglês. Que tipo de pergunta que é típica, né, de uma entrevista de emprego? Porque é lógico, existe um modelo, né? Existe já umas perguntas que são esperadas em uma entrevista de emprego, não é isso, Antônia? Isso. Have you ever experienced? Você já teve alguma experiência? Exato. Então, é lógico que você tem que saber sobre a empresa que você vai trabalhar, uma série de coisas nesse sentido. Então, você tem que se lembrar disso. Ok? Então, mandem para a gente aí no chat, eu vou dar 2 minutos agora para vocês, porque você vai ter que elaborar todas essas perguntas, né? Então, tentem mandar perguntas para a gente. Quais são as perguntas típicas de uma entrevista de emprego? Ok? 2 minutes, have fun, se divirtam lá.
Ok, Antônio, we are back. 2 minutes are gone. Os 2 minutos já se passaram. E a gente teve bastante interação, né? Até escrevi algumas aqui. Tem mais algumas que você conseguiu aí? Aqui, What's Your Abilities, da professora Cleusa. Quais são as suas habilidades? Isso, da professora Andrea. Tell me about yourself. Bem, eles falam bastante, Bastante, né? Me fale um pouco sobre você. Perfeito. Isso, da professora, eu acho que é Mara, eu acho. Why did you leave your last job? Essa é uma pergunta bastante recorrente, né? Por que você saiu do seu último emprego? Ótimo. Ok. Vamos lá, então, para aquelas que eu escrevi aqui no quadro para a gente. Então, a gente tem essa primeira pergunta aqui, que também pode aparecer em uma job interview. Why do you want to work here? Por que você quer trabalhar aqui? Então, normalmente, né, os HR, né, os RHs lá, eles perguntam esse tipo de coisa, né? Você quer trabalhar com a gente, por quê? Okay? Have you ever worked in this kind of job? Já trabalhou com esse tipo de emprego? Okay. Do you speak English fluently? Você fala inglês fluentemente? Do you have computer skills? Você tem aí habilidades para usar o computador? Você sabe usar o computador bem? Okay. E quando a gente fala de computer skills, né, Antônio, é realmente saber usar lá todas as coisas que a gente tem, todas as ferramentas que a gente tem no computador, né? Eu sei escrever realmente um documento, eu sei formatar esse documento, Isso. Eu sei fazer lá uma planilha, inserir fórmulas lá. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Então, além de falar inglês, é bom eu ter essas computer skills, essas habilidades aí de computador. E fora essa, né, João, o que eles exigem muito, eu falo para os meus alunos, é ser proativo. Sim, né? Legal. Então, tem que ser proativo, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que estudar, né? Tem que manjar bastante de Excel, né? Dependendo da empresa que vai trabalhar. Bastante, Saber mexer com planilhas hoje em dia é super importante, né? Então, agora a gente vai assistir realmente a uma entrevista de emprego, ok? A gente vai ver esse vídeo uma outra vez, mais um pouquinho à frente. Desta primeira vez, sem legenda alguma, ok? Então, não vai haver a legenda, vocês só vão realmente prestar atenção não só nas perguntas e respostas, porque daí a gente vai ver as perguntas lá que foram faladas, tomem notas das perguntas que foram feitas aí pela entrevistadora, ok? Mas prestem também atenção na postura das pessoas envolvidas, ok? Então, prestem atenção e vão tomando nota no caderno agora. O chat está fechado, agora é só para vocês realmente apreciarem aí, enjoy the video, né? Apreciem o vídeo, ok? Video time, there we go. Good afternoon. You must be Mr. Wang. Yes, good afternoon. Pleased to meet you. I'm Mrs. Clark, the bank manager. Please, have a seat. Thank you. So, tell me a little bit about yourself, Mr. Wang. Well, I grew up in China and studied accounting. Then I worked at an accounting firm there for 2 years before coming to the States. I work well with others, and I like to challenge myself to constantly improve my skills. That's great. As you know, this job is for a bank teller. What would you say are some of your strengths or skills that might help you succeed in this job? My biggest strength is my attention to detail. That has helped me a lot in this line of work. Also, I work well under pressure. Wonderful. And what would you say are some of your weaknesses? One of my biggest weaknesses is asking for help when I need it. I'd like to do better at that. I appreciate your honesty, Mr. Wang. What can you tell me about some of your goals over the next few years? My primary goal is to gain more work experience, so a position like this would help me meet that goal. I'd also like to learn more about the different aspects of banking. I think those goals are very smart. I also want to ask you what salary range you'd be most comfortable with. I would be hoping to start somewhere between $35,000 and $38,000 a year, which is based on my experience and education. Thank you. Those are all the questions I have for you today. Do you have any questions for me? Can you tell me about the working hours? We'd like whoever fills the position to work 9 to 5 each weekday. There may be some occasional overtime. All right. Thank you. And when do you expect to be making your decision? We'll give you a call within a week and let you know. Do you have any other questions? Not at the moment. Thank you. Well, if you think of any more, you're always welcome to call me. Thank you so much. It was great to meet you. Thanks for coming in today. Thank you. It was a pleasure meeting you as well. Ok, back after the video, voltamos aí depois do vídeo.
E aí, Antônia, o que você achou? Fácil de entender, difícil de entender? It's so easy, foi fácil. Foi fácil? Ok. But I don't know if he is lying. Eu não sei se ele está mentindo. Será que ele está ou não? I don't know. I don't know. Mas talvez algumas das perguntas que eles mencionaram, não só as que eu escrevi, mas também as que a Antônia falou, apareceram aí. E é isso que vocês vão fazer agora, ok? Com essas notas que vocês tomaram aí no caderno, agora sim, eu vou dar um minutinho para vocês, que escrevam lá pelo menos uma questão que você tenha entendido lá no chat, tá? Só voltando um pouquinho antes da gente ir para lá, eu esqueci de colocar o L aqui, ó, a Antônia me mostrou fluently, ok? Então ficou faltando um Lzinho aqui, está arrumado. Thank you, Antônia. Okay? Então, está lá para vocês. Então, um minuto lá no chat, tente escrever uma das questões que você conseguiu ouvir na nossa interview, ok? Então, ó, after watching the video, what questions could you understand? Write the questions in the chat. Depois de assistir ao vídeo, escreva as questões que você conseguiu entender. Escreva as questões lá no chat, ok? One little minute, só um minutinho para vocês agora. Vamos lá. Ok, and we are back. Estamos aí de volta. Conseguimos algumas, Antônia? Muitas. O pessoal tá bom de ouvido. Listening, né? Ótimo. Tá bom de ouvido. Professor Jarbas, tell me about yourself. Me conte um pouquinho sobre você. Isso. Professor Marcelo, what are your strengths? Quais são os seus pontos fortes? A professora Luciana completou what are your strengths or your weakness? Quais são os seus pontos fortes e os pontos fracos? Ana Cristina, what are your goals and its job? And this job? Quais são os seus objetivos com esse emprego? And the most important part, a parte mais importante. What's your salary expectation? Quase não sai. Qual a sua expectativa aí de salário, né? Então, ótimo. Eu pedi para vocês focarem nas perguntas que ela havia feito e está aparecendo na tela agora todas elas para vocês. Então, a gente vai ler e traduzir, né, Antônia? E depois a gente vai para frente. So, tell me a little bit about yourself, Mr. Wang. Me fale um pouquinho sobre você, Mr. Wang. What would you say are some of your strengths or skills that might help you succeed in this job? E o que você me diria, quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos? Os pontos fortes e as habilidades. E as habilidades. Isso. And what would you say are some of your weaknesses? E o que você me diria sobre os seus pontos fracos? What can you tell me about some of your goals over the next few years? O que você pode me dizer sobre alguns dos seus objetivos para os próximos anos? I also wanted to ask you what salary range you'd most comfortable with. Eu também queria perguntar com qual faixa salarial você se sentiria mais confortável. Uau! Do you have any questions for me? Você tem alguma pergunta para mim? Okay. Então, vocês perceberam que tem duas perguntinhas ali que tem um sinalzinho de asterisco, porque, na verdade, elas não são perguntas diretas, né? A gente não tem um ponto de interrogação, né, Antônia? Isso. Elas são perguntas que a gente chama de indiretas, porque a gente tem ali o tell me. Quando você fala para alguém tell me, você está pedindo para alguém te contar. Então, é um tipo de pergunta indireta, mas é uma pergunta, ok? Então, pode aparecer esse tipo de pergunta lá para você. Tell me a little about yourself. Normalmente é assim que a gente começa. Normalmente, numa entrevista de emprego, essa vai ser a primeira. Aí, fale um pouquinho sobre você. Tudo bem? Ficou tranquilo? Então, conseguimos entender todas. Agora, o que vai acontecer? A gente vai ver o mesmo vídeo, ok? Só que ele vai estar com legenda em inglês, a legenda está em inglês, mas ele vai estar lá, você vai conseguir ler também aquilo que está sendo falado. Eu vou pedir para vocês focarem agora, não nas perguntas que a entrevistadora faz, mas nas respostas que o candidato dá,
ok? Tomem nota dessas respostas aí que ele deu e daqui a pouco a gente volta com o tempo no chat para vocês passarem para mim, ok? Por enquanto vão anotando lá no caderno, assistam o vídeo novamente. There we go. Good afternoon. You must be Mr. Wang. Yes, good afternoon. Pleased to meet you. I'm Mrs. Clark, the bank manager. Please, have a seat. Thank you. So, tell me a little bit about yourself, Mr. Wang. Well, I grew up in China and studied accounting. Then I worked at an accounting firm there for 2 years before coming to the States. I work well with others, and I like to challenge myself to constantly improve my skills. That's great. As you know, this job is for a bank teller. What would you say are some of your strengths or skills that might help you succeed in this job? My biggest strength is my attention to detail. That has helped me a lot in this line of work. Also, I work well under pressure. Wonderful. And what would you say are some of your weaknesses? One of my biggest weaknesses is asking for help when I need it. I'd like to do better at that. I appreciate your honesty, Mr. Wang. What can you tell me about some of your goals over the next few years? My primary goal is to gain more work experience, so a position like this would help me meet that goal. I'd also like to learn more about the different aspects of banking. I think those goals are very smart. I also want to ask you what salary range you'd be most comfortable with. I would be hoping to start somewhere between $35,000 and $38,000 a year, which is based on my experience in education. Thank you. Those are all the questions I have for you today. Do you have any questions for me? Can you tell me about the working hours? We'd like whoever fills the position to work 9 to 5 each weekday. There may be some occasional overtime. All right. Thank you. And when do you expect to be making your decision? We'll give you a call within a week and let you know. Do you have any other questions? Not at the moment. Thank you. Well, if you think of any more, you're always welcome to call me. Thank you so much. It was great to meet you. Thanks for coming in today. Thank you. It was a pleasure meeting you as well. Ok, and here we are. Voltamos agora, Antônia. E agora ficou mais tranquilo porque a legenda já aparecia ali para vocês no vídeo. Então, foi um exercício de listening e também de reading, né? Então, quem conseguiu aí ouvir alguns detalhes e também ler os detalhes da resposta. Tá? E agora sim, eu vou dar um minutinho no chat para vocês tentarem responder, mandar uma resposta pelo menos do que o candidato tenha falado lá. Então, ó. After watching the video for the second time, write in the chat some of the candidates' answers. Depois de assistir o vídeo pela segunda vez, escreva no chat alguma resposta do candidato. Ok, so for that you have 1 minute. Para isso vocês vão ter aí um minutinho. Só escrevam uma ou duas respostas, aquilo que vocês conseguirem mandar para a gente, ok? Go there, have fun. Ok, Antônia, we're back. Lots of interaction, um monte de interação aí. Ok. Tem umas bem legais aqui, porque eu não tenho essa memória toda não, João. A professor Fábio, he worked as an accountant for 2 years in China. Ok, então foi uma das que eu escrevi aqui, I'm né? sorry, não era para eu falar essa. Não, sem problemas, ó. He worked as an accountant for 2 years in China
Ele trabalhou como contador por 2 anos na China. A professora Lúcia, my biggest trait is pay attention to details. I worked under pressure. Ok, eu trabalho bem sob pressão e o meu ponto mais forte é prestar atenção nos detalhes. Nos detalhes. Very good. E uma outra que eu coloquei aqui foi a que a Antônia falou também. I work well under pressure. Eu trabalho bem sob pressão, né? Então pode vir um monte de pressão que eu vou trabalhar bem, vou desenvolver bem. It's like us, parece conosco, né? Just like us. Work like very well with pressure. So, under pressure. Ok. Vamos dar uma olhada agora em detalhes das respostas que foram dadas, tá? E olhando nessas respostas, a gente vai perceber os tempos verbais que foram usados, ok? Então, ó, pay close attention to this answer given by the candidate. Preste bastante atenção na resposta dada pelo candidato. The question was, tell me a little about yourself. A pergunta era, me diga um pouquinho, fale um pouquinho sobre você. Então ele começa respondendo no passado, ó. Well, I grew up in China. Eu nasci na China. And eu cresci na China. Yeah, and studied accounting. E estudei contabilidade. Then I worked at an accounting firm there. Então trabalhei em uma empresa de contabilidade. For 2 years. Por 2 anos lá. Before coming to the States. Antes de vir para os Estados Unidos. Então, legal. Quando ele está falando da experiência dele, né, do que ele já fez, ele usou os verbos aí no passado. Então, se vocês derem uma olhada lá, os verbinhos em rosa ali, ó, grew up, studied and worked, estão no passado. É regular e irregular, né, João? Isso, regular, studied and worked, e irregular, grew up. E esse before coming, ele também pode ser escrito before I came to the States. Então, também poderia ter usado o passado ali, mas ele preferiu usar, depois da preposição before, o ing, que é muito comum também em inglês. Tudo bem? A segunda resposta que ele deu já vai para o presente, ó. I work well with others and I like to challenge myself to constantly improve my skills. Eu trabalho bem com outras pessoas e gosto de me desafiar a melhorar constantemente minhas habilidades. Tá vendo? Aí ele está falando do que é real para ele agora, nesse momento. Então, como ele está falando não do passado, mas do que é real para ele agora, os verbinhos ali em amarelo estão no presente. Work and like. E o que vem depois do like é o verbo to challenge, né, que vem no infinitivo. Eu gosto de fazer alguma coisa. I like to go, I like to see. Então, sem problemas. To constantly improve my skills. A mesma coisa. Eu gosto de melhorar as minhas habilidades constantemente. Tudo bem? Então, perfeito. Esse foi uma das respostas aí que ele deu. A outra era com relação a essa perguntinha. Dá uma olhada lá. What would you say are some of your strengths? I'm sorry, sim. O que você diria para alguém, né? Quais são os seus pontos fortes? Isso. My biggest strength is my attention to detail. Meu ponto forte são os detalhes, prestar atenção nos detalhes. That has helped me a lot in this line of work. O que me ajudaria bastante nesse tipo de trabalho. Also, I work well under pressure. Também eu trabalho bem sob pressão. Então, ó, de novo aqui a gente tem 2 verbinhos ali em amarelo que estão no presente, is e work, porque ele está falando daquilo que ele faz agora no momento. Quando ele usou ali has helped, ele já usou o present perfect, né, o que a gente não tem aqui na língua portuguesa. Mas é para dizer algo que começou lá atrás e vem até o presente. Se that has helped, se isso me ajudou, ou seja, desde o passado até agora, e continua ajudando, tá? Por isso que a gente teve que usar aqui o has helped. Tudo bem? E agora, vamos ver aqui uma outra perguntinha com a resposta. What would you say are some of your weaknesses? O que você poderia dizer a alguém sobre os seus pontos fracos? Ok, então weaknesses é o oposto de strengths, né? Strengths, ponto forte, weaknesses, ponto fraco. E aí a resposta que ele deu. One of my biggest weaknesses is ask for help when I need it. I'd like to do that better at that. Sorry. Um dos meus maiores pontos fracos é pedir ajuda quando preciso. Eu gostaria de fazer melhor, né? Melhorar nisso. Ok, porque quando ele fala isso, significa que ele não pede ajuda, né? Quando ele fala assim, I'd like to do better, I'd like, toda vez que eu uso esse I would like, é algo que você gostaria de mudar, é algo em você que você não gosta e você gostaria que fosse diferente. Por isso que quando ele fala lá,
asking for help when I need é pedir ajuda quando eu preciso, ou seja, é uma coisa que ele não faz. E que não é legal no legal. campo do trabalho, né? Não é legal você ser sozinho. O trabalho em equipe é interessante. Então, precisou de ajuda, por que não pedir? Né? Então, ele diz que ele precisa melhorar nesse quesito aí. Né? Quer dizer, ele tenta fazer tudo sozinho e ele acaba não pedindo ajuda e depois, de repente, acaba não saindo tão bem aí no trabalho. Né? No campo corporativo, a colaboração, né, João? Principalmente nós que estamos trabalhando aqui no Centro de Mídias, a colaboração é importante para nós. Né? Pedir ajuda a gente faz o tempo inteiro, né? Como que é isso, como que é aquilo. Então, em qualquer lugar, na verdade, em qualquer empresa, você tem que lembrar desses detalhes. Tudo bem? Ficou tranquilo, Antônia? Ficou tranquilo. Joia. Então, agora o que a gente vai fazer? Vou pedir para vocês uma sugestão, tá? Isso é uma sugestão que vocês podem fazer aí, se der certo, se tiverem como acessar. Então, ó, do some research on how to prepare for a job interview. I'm sorry, eu estava lendo aqui uma mensagem ali no chat. Faça uma pesquisa como se preparar para uma entrevista de emprego. Yeah. Pay attention to the tips, the questions and the answers. Preste atenção nos tipos de... Nas dicas, nas perguntas e nas respostas. Nas respostas. Okay, ó, as a suggestion, you can see the video How to Prepare for a Job Interview. Como sugestão, né, sugiro que você veja novamente o vídeo sobre entrevista. Na verdade, é um videozinho diferente desse que a gente passou, ele está nesse link e também é esse QR Code que está aparecendo aí para vocês. Então, você pode usar o QR Code ou depois você clica no link lá quando você baixar o arquivo, tá? How to Prepare for a Job Interview é um outro vídeo diferente desse, dando dicas aí de como se preparar. And share your ideas and findings, ok? Tenta aí compartilhar as suas ideias e os seus achados aí com o pessoal, né, Antônia? É o que eu estava lendo aqui, João, porque o Harry Potter está procurando emprego, né? Aqui eu vi no chat, aí eu fui ler, nossa, o Harry Potter está procurando. He's looking for a job? Looking for a job? Maybe, you never know. Acabou o emprego de wizard, então passou lá o Halloween, não tem mais. Ó, today what we did, o que a gente fez na aula de hoje? We talked about work experience. Falamos sobre experiências de trabalho. Used previous knowledge about job interviews. Usamos o conhecimento prévio para falar sobre entrevistas. And review the different use of verb tenses. E revisamos os usos de diferentes verbos, tempos verbais. Alguém me perguntou aula passada como é que falava conhecimento prévio. Tá aí, ó. Previous knowledge. Então, conhecimento prévio é desse jeito. Tudo bem? E aí, a gente vai pedir agora a avaliação de vocês da nossa aula, ok? Então, QR Code está ali, código reduzido também. So, time to say goodbye, Antônia. Bye bye, have a nice weekend, teachers and students. People, bye bye. Have a nice weekend, see you next Friday. Até sexta-feira que vem. Bye bye. Bye bye.